Cumpre se distingue as faculdades morais das intelectuais. Eu estou fazendo sempre uma referência para a gente ter uma maior compreensão. Se distingue as faculdades morais das intelectuais. Por quê? Porque nós caminhamos, de acordo com a espiritualidade, sobre duas asas. A asa do saber, do conhecimento e da perfeição. Da perfeição, da moralidade, são as leis, as qualidades morais. E o conhecimento das intelectuais. Aí ele é assim. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Só isso que dá. Além disso, como se distingue as faculdades morais das intelectuais. Distinguir. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio instinto é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus olhos que lhe dão. Semelhante ao bruto e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de presumir contra o mal. Nisto é quem corre em falta, porquanto assim procede por sua vontade. Não é? Então, a espiritualidade é muito direta nessa questão e explica com propriedade. Tendo o homem o instinto de assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto, não é o corpo. Não é? Não são os seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de pronunciar, de premunir o mal. Então, aquilo que se nós temos um impulso para fazer o mal, esse impulso não é do corpo humano, é do espírito. E nós podemos resistir, temos a liberdade de fazer? Temos o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa má? Temos. Mas nós temos o poder. E poder, e querer é poder. De resistir ao mal, a fim da gente, paulatinamente, se desenvolver em moralidade, a fim de ascender moralmente com mais propriedade. E Kardec, então, nos remete para a questão 367. Né? Essa questão é interessante, que aquilo que nós sentimos e que nós desejamos não está no corpo, mas no espírito, é que muitas vezes a gente tem é comum dizer que filho de pai bruto é bruto, filho de pai doce também é doce. Olha, é o temperamento. O temperamento não é do corpo, da carne. O nosso temperamento é nosso como espírito. Se nós temos um temperamento arredio, violento, nós, como espírito, temos esse temperamento, e não o corpo da carne. Você pode ter um pai bruto e ignorante e ter filhos que sejam educados, doces, na maneira de se expressar. Mas Kardec, para reforçar essa questão, ele nos remete para a questão 367, que é a influência do organismo. A influência do organismo. Ou seja, o que é que o organismo influencia no espírito. E Kardec, então, perguntou lá na questão 367, no ano atual. Nós estamos um pouco adiantados, e eu vou apenas ler essas questões, mas não vou fazer maior comentário. Eu vou deixar para fazer maior comentário e aprofundar esses comentários na próxima terça-feira, quando a gente vai, então, na próxima terça-feira, concluir o tema que a gente está abordando hoje, que é o livre-arbítrio. Mas vamos ler para a gente ter consciência, já que a gente tocou nesse tema, na questão anterior, a respeito de que não é o corpo que tem determinadas características de ser mal ou de ser bom, mas o espírito. Então, aí, lá na 367, Kardec perguntou: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Sem maior comentário.
A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Não vou fazer comentário, quero que a gente usine essa resposta para na próxima terça-feira a gente trabalhar. Na questão 368, Kardec voltou. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Né? O que vocês acham? Né? É bom ter uma discussão boa, né? Isso quando a gente está estudando na casa espírita em conjunto, a gente pode se estender, trabalhar, discutir. Né? Então, eu vou ler novamente. Após união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades, e os espíritos disseram, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Enfraquece a faculdade. No interior diz, assim o envolto material é obstáculo à livre manifestação da faculdade do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz. No sentido como um vidro muito opaco. Kardec diz, pode comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um chapo lodoso sobre um corpo dele mergulhado, ao qual tira a liberdade do movimento. Na questão 369, Kardec diz, o livre exercício da faculdade da alma serão subordinados ao desenvolvimento dos órgãos? Os espíritos disseram, os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, com a excelência do trabalho, o estado e ferramenta própria sua. Portanto, eu gostaria só de dizer, não fiz maiores considerações, só fiz a leitura, porque nós estamos adiantados da hora, então fica para a próxima terça-feira. A gente vai reler essas questões 367 até a 368, 369 e fazer maiores considerações.